Quem achou diz amém. Diz assim, palavra do Senhor: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Amém? Até aqui. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, queremos, Senhor, transmitir a Tua palavra nesta noite. Que o Senhor venha, meu Deus, usar de misericórdia para conosco. Ó Deus querido, e nos usar, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, para falar das coisas eternas, qual, Senhor, nós somos homens limitados, falhos, mas, Senhor, Tu nos deu esta responsabilidade de estar ministrando a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos, já agradecido, meu Deus, certo da vitória, da bênção, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, amém, queridos. Existe verdade absoluta, existe verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Deus é um Deus radical. Radical com o quê? Com o pecado. O pecado para Deus é como um câncer. E o que o câncer ele produz no corpo? O câncer ele é terrível, são células que são contaminadas e são mortas. E ela vai, é interessante que ela, por si mesmo, ela não sara, não fica boa. Pelo contrário, ela vai matando outras células e vai contaminando o corpo. E o câncer, os irmãos sabem que é das doenças que mais mata no mundo, uma das que mais mata no mundo é o câncer. Até hoje não se descobriu uma cura total para o câncer. Tem os tratamentos, não é? Muitas pessoas são curadas, mas tem uma grande probabilidade de retornar aquele mal. E quando é um câncer que é diagnosticado maligno, então aí é terrível. E o tratamento, ele é muito bruto. O tratamento é muito radical. Tem que se fazer cirurgia, quimioterapia, radioterapia. A pessoa, ela fica debilitada, cai os cabelos, fica muito ruim. Por quê? Porque tem que ser radical. Porque senão aquelas células, elas vão contaminando o corpo, todo o corpo, até que mate o corpo, a carne. Então é terrível. Já tive parentes, conhecidos, que passaram por esse processo, e não é fácil. E nós vamos ver hoje um texto, esse texto da palavra de Deus. Nós vamos ver, mais uma parte do sermão da montanha, onde Jesus foi o mestre que transmitiu vários ensinos, ensinos essencial, para que todos que desejam herdar a vida eterna possam estar aprendendo. E eu intitulei esta passagem, na verdade já há alguns dias Deus tem tratado no meu coração
acerca desta passagem da palavra de Deus. E eu tenho trabalhado, claro, procurado buscar o entendimento da palavra, para que eu possa transmitir no esclarecimento do Espírito, à luz desta palavra. E eu intitulei como Seja Radical. Seja radical. E a primeira coisa que eu queria ver, que nós vamos aprender neste texto, e eu queria, claro, sair um pouco para a gente estar confirmando aquilo que nós vamos ver dentro da palavra de Deus, e depois nós voltaremos com certeza ao final desta palavra para este texto. E eu queria falar, primeira coisa, qual o sentimento que o pecado provoca em Deus? Qual o sentimento que o pecado provoca em Deus? Porque nós sabemos que o Deus que nós servimos é um Deus santo, santo, santíssimo. Nele não há respingo nenhum de maldade. Nele só há santidade. Por isso está diante do trono do Senhor nos céus os anjos, proclamando constantemente, como na visão de Isaías 6, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. 3 vezes santo, Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo. Eles são santos. Amém, queridos? E quando nós falamos de santidade, que Deus é santo, tudo aquilo que nós amamos de verdade, há em contrapartida o repúdio daquilo que vai contra aquilo que nós amamos. Por exemplo, se você ama a Deus de verdade, tem o seu coração em Deus, então você tem que odiar o pecado, odiar o diabo no caso, que é aquele que produz o pecado. Se você ama, por exemplo, as pessoas, ama o ser humano, então você tem que odiar a guerra. Porque mata o ser humano. Você tem que odiar aquilo que vai contra aquilo que você ama. E na verdade, Deus, Ele ama de verdade a nós, de verdade o mundo. Ele ama as pessoas, mas Ele odeia aquilo que mata as pessoas, que é o pecado, que é o diabo. Que o diabo, produzindo o pecado, ele vem à destruição. E eu queria então pontuar algumas coisas. Qual o sentimento que o pecado provoca em Deus? E a primeira coisa é o sentimento de nojo, de repugnância, de ânsia, que está registrado, para nós confirmarmos isso, 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 21. Deixa eu marcar aqui para nós voltar aqui depois. Eu gostaria que a Bel estivesse abrindo para mim, por favor. 2 Pedro, capítulo 2. Pedro está lá perto de Apocalipse. 1 e 2 Pedro, capítulo 2. Aleluias. Só um pouquinho de paciência aqui. Glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22. Diz assim: pois melhor, que Pedro orientando, falando aqui à igreja, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento
que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio, ou certo ditado verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Aqui, com este ditado, Pedro expressa qual o sentimento de Deus em relação ao pecado: de repugnância, de ânsia. E aqui fala daqueles que já conheceram a Deus, já participaram da verdade do Senhor, já tiveram experiência com Deus e retornaram, retrocederam, voltaram atrás à prática daquilo que faziam antes. É como o cão que volta ao seu próprio vômito e que come o seu próprio vômito. É como a porca que, uma vez lavada, solta, ela vai se revolver na lama. Então aqui está falando daquele que foi tirado da lama, do pecado, da imundícia do pecado. Foi lavado com o sangue de Jesus. E uma vez lavado, ele volta atrás. Isso causa náusea a Deus, repúdio a Deus. Apocalipse 3, 15, 16 fala em relação a isso também, a este sentimento que Deus tem em relação ao pecado. Apocalipse capítulo 3, uma das cartas de Apocalipse, capítulo 3. Isso, glória a Deus. 15 e 16, diz assim: três, 15 e 16, diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O sentimento de Deus, o pecado da mornidão, o pecado da indiferença. Uma vez, aquela igreja havia conhecido a Deus, só que estava vivendo uma vida indiferente, uma vida acomodada em relação àquilo que tinham conhecido de Deus. Quer dizer, para mim, está tudo certo, estou caminhando, estou fazendo isso e aquilo, mas por desencargo de consciência, do que exatamente para agradar a Deus. Isso é ser indiferente àquilo que nós conhecemos, àquele que deu a sua própria vida na cruz do Calvário. E isto é pecado, o pecado do comodismo, o pecado daquele que não reage diante daquilo que é proposto por Deus na vida dele. E ele é morno, a pessoa é morna, quer dizer, nem é frio e nem é quente. E isso provoca, este pecado provoca em Deus ânsias, náusea, que o Senhor diz assim: olha, porque nem é frio nem é quente, eu vou vomitar-te da minha boca, porque eu estou com ânsia. E aí ele diz assim: antes fosse frio ou fosse quente. Bem, quais os sentimentos? Está ruim? Tá. Estão ouvindo bem? Tá. Acho que é porque eu estou rouco mesmo, está
está dando uma falhada na minha garganta aqui, pastor. Bem, então nós vimos que o pecado, ele produz um sentimento de náusea a Deus. Agora, eu queria falar também de um outro sentimento, de ódio. O sentimento de ódio. Deus odeia o pecado. Mas não é o ódio humano, mesquinho. Não é o ódio vingativo do ser humano. Não. É um ódio de um Deus todo-poderoso e santo que se revolta contra o pecado e a injustiça. Esse é o ódio de Deus, está lá em Malaquias, no capítulo 2, no versículo 16. Então volta lá em Mateus, volta um pouquinho em Malaquias, ou se não acompanha no telão, melhor, né? Mais rápido. Malaquias, no capítulo 2, versículo 6. Cadê Malaquias? Zacarias, Malaquias. É que ele está bem coladinho aqui. Pronto. Malaquias capítulo 2, versículo 16, diz assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência suas vestes. Outro texto, lá está, Deus odeia ou detesta o divórcio, diz o Senhor dos exércitos de Israel, e aquele que cobre de violência o seu vestido. Bem, nós vemos aqui a expressão de ódio de Deus. Mas Deus não é amor? Sim, Deus é amor. Por Ele ser amor, por Ele ser santo, é que Ele, em contrapartida, odeia aquilo que é contrário da santidade, que é o pecado. Por isso ele diz: eu odeio o divórcio. Por que que Deus odeia o pecado do divórcio? Porque o divórcio é a quebra de aliança. E o casamento em si, ele representa a nossa aliança com Deus. O casamento de uma pessoa aqui na terra, um casal, ele representa a nossa vida com Deus. Por quê? Porque quando se casa, a mulher tem que se entregar totalmente ao esposo. E o esposo, em contrapartida, se entrega totalmente à mulher. E quando eles estão vivendo na intimidade, aí então eles vão gerar filhos. E assim, quando alguém quer andar com Deus de verdade, ele tem que se entregar totalmente ao Senhor. E em contrapartida, Deus também se revelará cuidadoso, bondoso, e se entregará também àquela pessoa. E se há um rompimento, uma quebra de aliança, Deus odeia. Deus odeia o divórcio, o pecado da quebra da aliança, da renúncia ou do repúdio. Deus fala sobre o pecado sexual ilícito, que dá o direito para o divórcio. Fala do coração duro, por isso que Deus permite o divórcio, mas isso não está de acordo com o caráter de Deus, com a vontade de Deus. Não dá. Não está. Está ao contrário. Por isso que
Quando Deus fala que o outro está livre por causa do sexo ilícito, quer dizer, por causa da traição, porque quando Deus ele está vivendo com uma pessoa está vivendo com Deus, e ele então peca contra o Senhor, ele trai a confiança de Deus. E isto faz com que que haja um divórcio. Deus odeia o divórcio, porque o que provoca o divórcio é o pecado. Então, é um sentimento de Deus, é um sentimento de ódio. Outra coisa, ira. Sentimento de ira. Romanos 11, 18. Aliás, 1, 18. Romanos 1, 18 fala sobre o sentimento de ira. Primeira carta, apóstolo Paulo, à igreja de Romanos, diz assim, 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Tem uma versão atualizada, uma versão mais linguagem de hoje, que diz assim: do céu se revela sua ira contra todos os pecados e maldades das pessoas, que por meio das suas más ações não deixam que outros conheçam a verdade a respeito de Deus. É o pecado do mau testemunho, da desonra a Deus. Deus se ira com aquele que carrega o nome do Senhor sobre si, mas anda em desacordo com aquilo que ele professa. Deus fica irado, Deus se ira. Por isso que ele diz assim: o escândalo ele vem, mas ai de quem e por quem vier o escândalo. E esse ai de Deus é um ai da ira de Deus sobre a vida da pessoa. Então, a ira de Deus é um sentimento provocado pelo pecado. Por que que o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra? Porque Ele quis? Porque Ele achou que deveria destruir? Não, porque o pecado chegou no limite de Deus, e o Senhor Deus então disse assim: vou destruir, vou aplicar a minha ira sobre aquelas cidades. Por que que Deus destruiu o mundo antigo? Por que que Deus colocou nas mãos de Israel para a destruição as nações que habitavam em Canaã? Porque o pecado daquelas nações, porque o pecado do mundo antigo provocou a ira de Deus, e a ira de Deus traz juízo. Então são sentimentos que é provocado em Deus. Sentimento de náusea, sentimento de ódio, sentimento de ira. Agora, qual o resultado do pecado? Qual o resultado do pecado?
Isaías 59:2 diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado faz separação entre o homem e Deus. O divórcio, o rompimento da aliança se dá com o pecado. Então, a separação é o objetivo do pecado. E isso é uma verdade, queridos, absoluta. Segunda Crônicas capítulo 15 fala do rei Asa, de uma grande conquista em uma guerra contra os etíopes. Deus estava com Asa, e houve uma batalha muito ferrenha, mas nesta batalha ferrenha, Deus deu a vitória a eles, ao povo de Israel. E quando terminou, e eles estavam festejando, Deus toma Azarias, um dos profetas antigos, e vai até Asa e diz: Asa, eu estarei, assim diz o Senhor, Deus estará convosco enquanto vocês estiverem com Ele. O dia que vocês o abandonarem, Ele também os abandonará. Uma expressão, querido. Não que Deus vai abandonar, mas que o pecado de virar as costas, que o pecado que provoca a separação do homem de Deus, faz com que o homem seja abandonado por Deus. Não pense você que o homem que vive na prática do pecado, Deus está com ele. Não está, querido. Deus não anda com o pecador. Deus não anda com o pecador, não anda. Deus entrega o pecador às suas paixões, quando não nas mãos do diabo, para que por meio do sofrimento, por meio da opressão maligna, talvez seja salva a sua alma. Deus entrega as próprias paixões. Romanos capítulo 1 fala do homossexualismo, do lesbianismo, fala do pecado sexual, da depravação sexual. E Romanos capítulo 1 fala assim que Deus entregou aquelas pessoas às suas próprias paixões, ao ponto deles inverterem a coisa natural. E é muito claro lá. Porque Deus, o pecado, provoca esta separação. E é uma verdade, queridos, se nós não estivermos com Deus, debaixo da cobertura do Senhor, certamente ninguém fica sozinho. Ou está debaixo de um império, ou está debaixo de outro. O império da luz, ou o império das trevas. Então, esse é o objetivo do diabo, quebrar nossa comunhão com Deus. Em 1 João capítulo 1, versículo 6, diz assim: se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que estamos com Deus, mas estamos na prática do pecado, querido, você está se enganando a si mesmo. Então, a primeira coisa é a nossa separação. A separação
do homem de Deus. Uma barreira se cria, um impedimento se cria. Não tem como Deus guardar um pecador. Não tem como Deus livrar o pecador. E aquela expressão, queridos, que Deus ama, odeia o pecado e ama o pecador, queridos, isso é uma expressão errada. Deus odeia o pecado e não ama o pecador. Não. Deus ama aquele que se arrepende e que se entrega a vida dele ao Senhor. Então Deus ama. Porque como que Deus poderia amar um pecador, querido? Uma pessoa que vive na prática do pecado. Se Ele é um Deus santo. O pecado produz tristeza, morte, tristeza e destruição. Depois eu vou ver um texto para confirmar isso, tá bom, queridos? Para você não ficar aí em dúvida. O pecado produz tristeza, morte, tristeza, destruição de valores. Estou falando aqui, queridos, do pecado que a gente faz e acontece por acidente em nossas vidas, um pensamento ruim, uma omissão, alguma coisa que a gente faz. Aí o Deus traz o arrependimento, o Espírito Santo nos acusa. E aí você vai para o arrependimento. Quem tem Espírito Santo faz isso. Mas eu estou falando, querido, daquele que pratica o pecado e acha que está tudo bem. Ele está consciente, faz isso consciente. Lembra de Davi? Um homem de Deus, com conhecimento profundo das coisas de Deus. Ele olhou a mulher, tinha autoridade, tinha poder, e manda que primeiro indaga quem era a mulher. A mulher era a mulher de um dos seus soldados de confiança, Urias. Mas ele não resiste à tentação e manda que traz aquela mulher, Betseba. E ele toma posse, possui-a, ela engravida. Depois ele manda matar Urias, praticamente. E ele faz tudo isso. E depois, querido, vem um profeta, fala com ele, ele se arrepende. Mas aquele pecado produziu em Davi uma das maiores destruições na sua família. Porque eu tenho visto pessoas falando assim, mas Davi adulterou também. Quer dizer, às vezes querendo encobrir os seus atos pecaminosos. Sim, Davi adulterou, mas vai ver o preço que ele pagou. A Bíblia diz que Amnon, um dos seus filhos, estrupa a sua própria irmã. Depois Absalão, um outro filho, faz uma armadilha contra Amnon por causa do estrupo, mata o seu próprio irmão. E ainda outras coisas mais aconteceu na família, uma destruição. Absalão se levanta contra seu pai, que era o rei. Forma um exército, uma rebelião no meio da família. Vai contra o seu próprio pai, expulsando ele do trono. E em contrapartida, o pai forma um exército, vai contra o filho. Por fim, Absalão é morto. Família destruída.
Família totalmente destruída é por quê? Porque deu lugar ao diabo. Porque abriu porta, deu lugar. E a palavra de Deus fala em Efésios: não deis lugar ao diabo. Querido, aquele que dá o lugar ao diabo, ele está propício a passar por tristeza, por aflição, por dor, por destruição na família. Por fim, Davi morre velho, nomeia Salomão como rei. E Salomão, um dos primeiros atos que ele fez como rei, foi mandar matar o seu próprio irmão. Porque o seu próprio irmão queria uma das mulheres de seu pai. Destruição total. Porque o pecado, queridos, um dia, um momento de prazer, não vale a pena. O pecado produz destruição de valores. O pecado traz a tristeza, traz a dor, traz a perca, traz tantas desgraças. E nós podemos ver isso. Produz destruição, morte. Nós vemos isso em Ananias e Safira, para mim não ficar lá no Velho Testamento. Isso aí é no Velho Testamento. Mas lá vem Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira, mentiram contra o Espírito Santo e morreram dentro da igreja. Veja Judas Iscariotes, que teve remorso e se suicidou. Então, queridos, o pecado é destruição em todo o tempo. Produz a ira de Deus. Nós falamos sobre a ira, mas eu quero falar um pouco mais. A ira de Deus, o ódio de Deus, produz condenação. Deus ama tudo que é certo, que é verdadeiro, mas odeia tudo que é errado, que é impuro, tudo que é impuro. Lá em Salmo, capítulo 5, versículo 4 e 6, porque é aquela, eu queria voltar naquela expressão que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Mas veja aqui nesse Salmo o que diz. Salmo 5, diz assim, 4 e 6, a 6, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal, os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade, tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Deus odeia o pecado, mas Deus não vai trazer juízo sobre o pecado, querido. Ele vai trazer juízo sobre aquele que peca. É sobre o pecador. A ira de Deus existe e é o resultado de um Deus justo, bom, por isso ele julgará o ímpio. Quando olhamos para o Antigo Testamento, queridos, e vemos o juízo de Deus e a justiça de Deus sendo aplicada imediatamente. Muitos dizem, hoje nós estamos no tempo da graça. Concordo, estamos no tempo da graça. Mas deixa eu te falar, querido, a graça de Deus é aquela que produz a longanimidade para trazer o juízo. A graça de Deus
é aquela que que produz a bondade de Deus para com o pecador durante o período de tempo em que ele viver, esperando que ele se arrependa, esperando que ele se converta e esperando que ele se entregue ao Senhor. Porque a palavra de Deus, Hebreus 9, 27, ao homem está destinado, ordenado morrer uma vez, depois segue o juízo. Estamos na graça, sim, querido, mas o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus da graça. E é o mesmo Deus que aplicava o juízo no Antigo Testamento, imediatamente aplicará o juízo no grande dia do Senhor. E nenhum que não se arrepender e entregar a sua vida a Cristo e andar em santidade, escapará da ira do Senhor. Aleluia. Apocalipse diz assim, que o Senhor, naquele dia, lançará no lago de fogo o diabo, o inferno e todos os que praticam a mentira. Quer dizer, todos os filhos de Satanás serão lançados no lago de fogo e enxofre, porque quem pratica mentira é aquele que anda em pecado. Então, Apocalipse diz que as taças da ira de Deus será derramada sobre a terra, e os homens desejarão a morte, vão querer a morte. Querido, a ira de Deus é terrível. As pessoas vão passar por um sofrimento terrível, vão desejar a morte venha sobre mim, e elas não vão vir. A morte não virá, porque a ira de Deus estará sobre eles. Todos aqueles que ficarem passarão pela ira de Deus. Qual a solução para o pecado? A cruz de Cristo, querido. Tem um jeito. A cruz de Cristo. Só a cruz de Cristo. Sobre a cruz de Cristo foi derramada a ira de Deus, que poderia estar sobre a minha vida e sobre a sua vida. A cruz de Cristo, sobre Cristo na cruz, Ele nos substituiu naquele lugar. Ele tomou sobre si, ali, aquele momento, querido, de sofrimento, de dor, de agonia. Era a ira de Deus, do próprio Deus, sendo derramada sobre Ele mesmo, para que a ira dele fosse aplacada. De que o Senhor nos salvou do pecado? Não. Deus nos salvou através de Cristo, dele mesmo, de aplicar a sua própria ira em nós. E Ele, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele proveu o Cordeiro, Jesus Cristo, Senhor, para que sobre Ele fosse derramada a ira dEle. A ira de Deus que era para ser derramada sobre nós. A cruz de Cristo. Por isso que a palavra de Deus fala em Isaías 53, Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi moído.
pelas nossas transgressões, a paz que estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quer dizer, o castigo de Deus do pecado, que destrói, que nos leva para o inferno, que nos leva para o julgamento eterno, estava sobre ele. Foi moído pelas nossas transgressões. A ira de Deus foi apaziguada por Jesus na cruz. Foi satisfeita por Jesus. Por isso o Romano diz que fomos justificados por ele. Nos tornamos justos. Sabe o que é isso, querido? É você estar devendo e alguém ir lá e pagar a sua conta, uma conta que você não poderia pagar nunca, uma conta que você não teria condições nunca de limpar o seu nome estaria eternamente sujo nos céus diante de Deus, e Jesus Cristo veio, suportou a ira dele sobre ele, no seu lugar, e o seu nome foi limpo diante do Senhor no céu. O nome não tem mais dívida, foi encravado na cruz, diz Paulo, aleluia. Ele nos justificou, nos tornou justos diante do Senhor. Aleluias. Todos nós, a Bíblia diz, fala em Efésios capítulo 2, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mortos, mas Ele nos deu vida. Ele nos deu vida através do seu sangue. Sim, o único caminho, querido, é crer no sacrifício de Cristo. É crer no sacrifício de Cristo, é entregar a sua vida ao Senhor, e andar em santidade, porque uma vez você entregando a sua vida a Cristo, reconhecendo que Ele suportou a ira dele dele por você, isso não te dá o direito de você andar mais em pecado. Você tem que mudar de vida, você tem que mudar seu comportamento, você tem que mudar as suas amizades, você tem que mudar o seu jeito de ser, você tem que andar em santidade, porque a Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem santidade ninguém verá a Deus, ninguém. Ninguém verá o Senhor sem santidade. Porque nós vivemos hoje um evangelho muito fácil, muito barato, querido. Muito barato. As pessoas estão brincando com Deus e acham que vai ficar impune. Não vai, querido. A iniquidade tem preço. Fuja do pecado, querido. Fuja do pecado. Santifica a sua vida. Se santifica. Andar na luz, querido, é o dever de todos que creem em Jesus. É o dever. É o dever. Fuja do pecado, da roda dos escarnecedores, querido. Fuja da iniquidade. Efésios diz, não des lugar ao diabo, ele é astuto. Pedro diz assim, o diabo está em seu derredor, procurando tragar quem ele puder, rugindo como se fosse o leão.
Não entre na raia, no lugar, no espaço onde o diabo, ele tem autoridade. Não entra, querido. Fica debaixo da graça de Deus, da unção de Deus. Fica debaixo da santidade do Senhor, porque aí nós chegaremos lá. E eu quero concluir dizendo: se o teu olho te faz pecar, arranca-o, lança fora. É melhor entrar cego no reino de Deus do que é melhor entrar cego no reino de Deus do que com seus tá perfeito e ir para o inferno. Se a tua mão te faz pecar, arranca, lança fora. Seja radical, querido. O que é que te faz pecar? O que é que tem? Você não cede às tentações. O que é? É a internet? É o celular? Lança fora, querido. Fica sem celular, fica sem internet. É melhor. É melhor do que você ficar lá com o negócio e aquilo ali te fazer pecar, querido, e ferir a santidade de Deus, provocando a ira de Deus sobre a sua vida. O que é que te faz pecar, querido? É o namoro? É a amizade? Sai fora, meu irmão. Sai fora, minha irmã. Seja radical. Com câncer tem que ser radical. Tratamento radical. Corta fora o membro. Deus é radical em relação ao pecado. E nós também devemos ser. Mão, olho, que representa tantas coisas no dia de hoje. Então, queridos, o pecado é como o câncer. Ele provoca em Deus o nojo, a náusea, a ânsia. O pecado provoca o ódio, a ira. O pecado, queridos, ele traz consequências sérias sobre a família, sobre a vida. O pecado, querido, é terrível, é um câncer, mas tem uma solução. A solução é a cruz de Cristo. Entrega a sua vida ao Senhor, creia nele, anda em santidade diante de Deus. Não deis lugar ao diabo. E certamente nós venceremos o pecado. Amém? Glória a Deus, fica de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias.